Olá, caros ouvintes e caros internautas, um assunto bastante difícil de se tecer, de praticamente abordar, né? Mas algo que alguém tem que fazer. Então nós estamos aí em viés de uma guerra pelo poder e pela conquista das fatias da polis. Algo que talvez a gente não enxergue visivelmente, mas existe todo um aspecto contingente para esta intransigência. Então nós temos visto aí o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar este hangout quando ele disse: Eis que o mundo jaz no maligno, né? E o príncipe deste mundo é lançado. Então nós sabemos na mão de quem está isso daqui. Principalmente nós que temos a nossa fé depositada em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, nós temos do nosso lado as profecias bíblicas que regem todo o universo. Mais cedo ou mais tarde, os pés da estátua de Nabucodonosor será destruído por uma pedra não cortada por mãos humanas, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa será a pedra de esquina. E segundo os relatos das profecias de Daniel, o último império, que representa os pés de barro e os pés de bronze, serão destruídos pelo próprio Cristo. Então vai cair capitalismo, vai cair comunismo, vai cair social, vai cair o demônio, vai cair o diabo, e vai permanecer a honra, a glória e o poder de Deus. Não resta dúvida, toda a questão material, física, né, todo o universo está sob o controle de Deus. O homem é simplesmente um marionete, um fantoche. E nós estamos vendo pessoas maléficas se aproveitando de toda essa situação para criar um caos ah, sobre a face da terra. E nós sabemos que a Bíblia também nos adverte que Deus destruirá todos aqueles que destroem a terra, seja âmbito físico, seja âmbito espiritual, seja em âmbito social. Então nós temos aí um poder esquizofrênico, né, psicótico, satânico, pela conquista, sempre pelo poder, né? Então nós temos aí o capitalismo selvagem, nós temos o materialismo exacerbado, nós temos o apetite pelo poder, né? E temos sempre três poderes que têm estado em evidência: o poder político, o poder religioso e o poder econômico. Salvo quando esses poderes são honestos e são simétricos, então nós podemos ter algum certo recôndito, algum certo abrigo. Mas quando esses três poderes se tornam corruptos, então nós teremos no poder político líderes corruptos de tamanha envergadura. Poder religioso, a mesma coisa, nós teremos falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E no poder econômico também nós temos os capitalistas selvagens, os fascistas, né, os que dominam o mundo e dominam de uma forma com um cetro de ferro, né? E aí fala o poder do mais forte. Quem tem mais chora menos. E esses homens estão em busca de fama, glória, poder, controle, dinheiro, né? Tudo isso aí. E nós temos então na cidade esses poderes querendo representar alguma fatia da polis de uma forma ou de outra, se imbricando em política ou politicagem, em liberdade de religião ou libertinagem de religião, né? Tudo isso nós temos visto. E esses poderes constituem então a igreja, né, católica, com a sua primazia, os políticos corruptos e incorruptos, os maçons, a sua linha de envergadura, e os protestantes, verdadeiros e falsos líderes religiosos. Então estão todos aí mesclados. E
praticamente dentro de uma guerra. Mas nós temos uma diferença entre uma guerra real, que ocorre em alguns determinados países, com tanque de guerras, com mísseis de alto alcance, com armas químicas, né, com mortes por todos os lados, né, com bombas, etc, etc. E nós temos, por outro lado, o que acontece por aqui, uma guerra virtual, uma guerra fria. E todos eles dizem que a polis é constituída por potestades, autoridades, legalidades, instituições e poderes no mundo invisível e no mundo espiritual. Então, todos eles estão debaixo de uma potestade. Então, dizem que eles possuem autoridade. E nós observamos que, então, todos eles também lutam por uma certa autonomia, uma certa isonomia, querem de toda forma hegemonia, impunidade e imunidade. Então, isso aí praticamente cerceiam os poderosos, os líderes, né? Os praticamente governantes com suas intenções de domínio e poder, né? E autoridade. E nós observamos, como disse esses dias um padre, né? Eu já não estou mais observando nada por rótulo, por denominação, por instituição, por forma, mas por essência, né? Então nós observamos que um padre disse que esses dias em um vídeo que eu estava assistindo, que todo pastor se constitui um papa. Ele quer estar praticamente revestido de autoridade, legalidade, né? Potestade, poder, impunidade e imunidade. Autonomia, também, isonomia e hegemonia. Então nós observamos que esta referência desse padre tem o seu fundamento. Nós acabamos então sendo um verdadeiro jogo de manipulação. Né? Praticamente, vou dar um exemplo, como se fosse um jogo de damas. A cidade é o tabuleiro, né? O mundo é o tabuleiro, as damas somos nós, né? E os jogadores são os tais que manipulam através do poder político, do poder religioso e do poder econômico. E então nós observamos aí, né, que tudo isso vem aí então justificar a desigualdade dentro da sociedade em relação à humanidade, né, as injustiças sociais, a maldade, a falsidade, os jogos de interesses, organizações criminosas, sinagogas de Satanás, se passando por igrejas e templos de adoração ao Deus verdadeiro. E sempre nós temos aí os pobres como bodes expiatórios para políticos, né, líderes religiosos e líderes financeiros. E através disso, usando a figura dos pobres, levantam verbas, mas não para verdadeiro bem-estar e benefícios, mas para uma forma de desvio de verbas. Então nós temos aí implicações com ONGs, instituição filantrópica sem fins lucrativos, deveria serem chamadas atualmente instituições filantrópicas com fins lucrativos. SUDES, privatizações, universidades públicas a serviço de instituições privadas, a PAI, né? Creches, asilos, hospitais, tudo isso é uma forma de levantar verbas, mas nunca chegam ao seu objetivo, nunca chegam ao seu destino. São talhadas no meio do caminho, praticamente são cotadas no meio do caminho, e geralmente o que chega é uma merreca, né, para essas instituições. Então nós gostaríamos de deixar claro que, né, a situação está praticamente nesses níveis incontroláveis. Infelizmente, as pessoas só estão se gerindo, se administrando por poder, por fama, por glória, por dinheiro,
né? Tudo pelo aqui e agora, uma verdadeira competição, um Estado competitivo, um Estado praticamente excludente, exclusivista, né? Que possui os seus critérios de seletividade. E nós observamos então que ah, os marginalizados, as pessoas pobres, estão ficando cada vez mais pobres e mais marginalizadas no mundo todo, e tem se instaurado uma crise social de demanda abrangente. E nós observamos aí que quanto mais esforços se dizem fazer, pior a situação se encontra. Colocamos em evidência, em questão, de que vale a ONU, de que valem então essas instituições filantrópicas sem fins lucrativos, de que valem tantas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E parece que quanto mais aumentam os números de igrejas, ao invés de termos um mundo melhor, nós temos um mundo cada dia pior. Os seus líderes, ao invés de estarem disseminando o amor, a justiça, a equidade, estão disseminando a homofobia, o materialismo, o capitalismo, a falsa teologia da prosperidade, né? Então vai ficando justamente um ecossistema complicado. E os valores não são genuínos, não são autênticos, e praticamente observamos aí o jogo de poder de uma minoria contra a maioria. E, obviamente, a Bíblia também nos resgata alguns valores quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que nós estamos vendo hoje aí. Então, as pessoas estão alheias à iniquidade, não existem mais critérios de valores, os valores estão todos invertidos. Quando se prega algo, se prega superficialmente ou de maneira equivocada, ou praticamente adulterada, né, ou prostituída. Então, nós temos visto aí realmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O abominável da desolação está entrando já no lugar santo, não existem mais dúvidas a respeito disso. E uma outra questão, porventura achará fé na terra quando voltar o Filho de Deus? Então, para todas as pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam nas promessas de Deus, que não acreditam na obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tudo isso é muito normal. Tudo isso é muito certinho, tudo isso é muito óbvio. Mas nós sabemos que por trás de tudo isso nós temos aí a corroboração, o apoio da trindade satânica. Eu costumo dizer a besta, o falso profeta, o anticristo, que praticamente estão no controle de todo esse poder mundial. Ou seja, homens estão influenciados ou se deixam influenciar por esse poder, né, da trindade satânica, praticamente liderado pelo cabeça, que é o Satanás, que é o diabo, né, que é o dragão, a serpente ou a antiga serpente relatada no Apocalipse. E da mesma forma como ele tirou um terço dos anjos caídos sob a liderança de Deus e foi lançado fora do reino de Deus, também aqui ele faz o mesmo trabalho. E nós temos visto ele arrebanhar multidões e multidões, pessoas acéfalas que o estão seguindo fanaticamente, inconscientemente, criando um caos onde não existe amor, uma sociedade constituída sobre fundamentos e pilares sem amor, sem justiça social, sem praticamente cuidados aos mais fracos, aos necessitados, leis injustas, né? Uma verdadeira guerra fria constituída num capitalismo selvagem de primeira ordem, de quinta essência, e nós estamos imiscuídos em tudo isso. Uma promiscuidade de pensamentos, de valores, e as pessoas cegas, fanatizadas pela fama, pela glória, pelo poder,
e tudo isso em função do dinheiro. Nós estamos vendo nas partes mais mínimas, mais superficiais, nós estamos vendo a influência do poder, da fama, da glória e do dinheiro em todos os segmentos da nossa sociedade. A princípio, se você olhar tudo isso com os olhos da carne, com os olhos materiais, você não vai enxergar nada. Você não vai conseguir discernir nada. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você começa a entender todas as engrenagens das peças dos jogos. Então, realmente, onde estarão os remanescentes de Israel, né? Onde estarão os povos que Jesus vem buscar, um povo zeloso e de boas obras, né? Um povo diferente, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu gostaria de deixar claro para todas as pessoas que escutam este meu simples hangout, suponhamos que realmente a volta de Jesus seja antes da grande tribulação. Ótimo. Então nós estaremos isentos de muitas situações adversas, muitos sofrimentos, muitas agruras, né? Muitas atrocidades. Pois bem, e se realmente Jesus vier no meio da tribulação? Também talvez seremos preservados. Agora, amados, se Jesus vier após a grande tribulação, nós estamos realmente preparados para enfrentar tudo que virá por aí? Nós estamos realmente sob uma unção profética, uma voz profética para aguentarmos tudo que virá aí? Ou será que nós faremos como Judas e como Pedro, negaremos todas as nossas milícias espirituais, nossas armas espirituais, nossa fé depositada ao longo dos anos na pessoa de Jesus, na Bíblia Sagrada, né? Porque para muitos hoje a Bíblia tem sido simplesmente um livro de manipulação de massas, um livro com receitas para enriquecimento ilícito, apropriação indébita, adultério dos valores espirituais, prostituição dos valores espirituais. Nós temos aí um número de religiões inumeráveis fundamentadas sobre as escrituras sagradas e todas e cada uma delas dizem e diz ser a verdadeira, dizem e diz que ela ou elas que levam até Deus, e todas estão se degladiando, estão se destruindo, estão praticamente com um espírito belicoso, um espírito competitivo, né, um espírito de Jezabel, um espírito de prostituição espiritual que tem tomado conta esses templos e praticamente essas vertentes chegam ao ponto de se tornarem não mais uma igreja, um templo de adoração, mas uma organização criminosa, um crime organizado em nome de Deus. Então, eu costumo dizer que a história se repete, nós estamos sempre vivenciando as mesmas coisas que já ocorreram durante a história do nosso passado, guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Obviamente, a história repetirá com a Terceira Grande Guerra Mundial. Né? A Inquisição da Igreja Católica, a Inquisição da Igreja Protestante, onde muitas vezes nós temos a imagem que somente a Igreja Católica matou, destruiu. Não estou aqui defendendo igreja e placa, gente. Mas se você ler algo sobre a Inquisição Protestante, você verá também as atrocidades, né, cometidas por Martinho Lutero, por Calvino, que condenava a morte de fogueira, morte de enforcamento a todos os seus opositores, todos aqueles que se levantassem contra as suas posturas teológicas e preceitos e dogmas teologais. Então fica difícil, gente, a gente conviver num mundo em que as leis, as regras, os ditames não são iguais para todos e nós temos que estar debaixo de uma mesma ordem, de uma mesma lei. E nós sabemos então que está vindo aí uma nova ordem mundial,
uma nova ordem de valores. Nós estamos vendo crianças já sendo educadas para praticamente poderem fazer sexo na idade praticamente infantil. Nós estamos vendo pessoas legalizando o aborto, já estamos vendo a legalização de casamentos homossexuais, estamos vendo praticamente a desordem instaurada, um verdadeiro caos na política e na religião e nas administrações públicas de todo o mundo. Não estou falando só a nível de Brasil. Estamos prestes a um verdadeiro colapso. Talvez o pino que originará tudo isso poderá ser a derrocada do maior país que foi imperialista e capitalista de todos os tempos, os Estados Unidos da América. E, obviamente, quando você está no auge, você quer ser o Senhor dos Anéis, o Todo-Poderoso, e você dá as cartas, e você domina, e você tira, e você coloca, e quando você começa a despencar, obviamente que o desespero, o pânico toma conta, e você não vai querer despencar sozinho. Isso aí, obviamente, vai gerar um efeito dominó, e os Estados Unidos não vai se praticamente conformar de cair sozinho. Ele vai querer levar para junto com ele, nesse abismo profundo, o maior número de países que ele puder. E nós já estamos vendo aí a questão da China, né, e da Rússia como blocos aí aliados, né, comunistas, que praticamente estão tendo uma desenvoltura econômica e financeira bastante altiva, e em contrapartida a derrocada dos Estados Unidos, a crise financeira deflagrada nos Estados Unidos, e com isso, obviamente, ele não irá querer cair sozinho. Obviamente, ele vai querer levar muitos com ele. Então, essa é a lei, né, da natureza. Quando você está bem, você é adorado, você é idolatrado, você é magnificado, e você domina e você tem as cartas nas mãos. Quando você começa a demonstrar qualquer tipo de decadência, ou derrocada, ou de bancarrota, você começa a perder a idolatria, a fama, o poder das cartas nas mãos, e aí, com o desespero, você se sente impotente e quer levar outras pessoas, ou outros países, ou outros estados à destruição juntamente com você. Você não se admite, você não se conforma de ter que cair sozinho. E principalmente um país na dimensão dos Estados Unidos, que tem um poder de fogo admirável e assustador. Obviamente, o que ele não conseguir fazer democraticamente, ele fará autoritativamente, ele fará despoticamente, ele fará praticamente queiram ou não queiram as outras nações. Então aí ele possui ainda um trunfo muito grande. Prova disso, ele demonstrou a surra que ele deu por 2 vezes no Iraque, está disposto a dar na Síria e quem envolver no seu caminho, e praticamente no Irã e outros países. Então, realmente pode ser que o mundo entre em um colapso muito forte, muito grande, muito profundo, e leve muitos anos para se recuperar. A questão praticamente bíblica é esta: existe uma fórmula bíblica para tudo isso, em que Deus deixa explicitado praticamente um enigma, né? Ele diz: eis que eu mandarei a guerra, eis que eu mandarei a guerra, a fome, a peste e a morte. Em outras traduções, Deus diz: eis que mandarei a espada, que simboliza a guerra, né? A fome, a peste e a morte. O que significa isso, profeticamente dizendo? Muito bem, quando o mundo está em uma situação estável, nós temos vida, nós temos condições de vida
praticamente sustentável. Ora, quando se deflagra uma guerra, né, vou explicar isso em termos bíblicos agora, a questão da guerra, da fome, da morte, da guerra, da fome, da peste e da morte. Peste ou doenças, né? Guerra ou espadas. Então nós temos aí nesse quadrinômio, nós temos então uma implicação. Quando um país está praticamente em guerra, ou nações estão em guerra, seja ela guerra civil ou uma guerra de confronto além fronteiras ou além continentes, nós observamos um caos instaurado e geralmente uma destruição em massa. E nesse período, obviamente, não existe sustentabilidade. O caos, então, ele praticamente é aparente, ele é real. Isso não nos possibilita ter uma vida normal, uma vida sustentável. A guerra nos impede de trabalhar, de plantar, de estudar, de termos uma vida normal, né? E isto também afeta a questão natural. Nós não podemos preparar a terra para o nosso sustento, os cereais, os grãos, os animais são destruídos e nós não temos tempo para restabelecermos e passamos então a usar e lançar mão de depósitos de mercadorias que possamos ter em depósitos, né, em armazéns. E isso pode durar um determinado tempo e vir a acabar. E quando então nós temos a guerra e não podemos praticamente produzirmos todas essas normalidades, nós praticamente ficamos então sem alimentos, ficamos talvez em uma situação difícil. E a partir daí, com a nossa debilidade por falta de alimentação, aí chega a inanição, chega praticamente as doenças, que são chamadas as pestes, né, pelo corpo estar enfraquecido, as doenças, e com a doença degenerada e deflagrada pela guerra, pela fome e, consequentemente, culminando nas enfermidades e nas doenças, obviamente vem a morte, vem o óbito, né? Então nós temos esta relação. A guerra ou espada, a fome, né? A peste ou doenças e, consequentemente, culminando na morte. Isso aí é uma ordem praticamente inevitável quando se deflagra guerra. Então nós não podemos ter uma vida normal e tudo isso aí implica e vem desembocar na destruição. E nós sabemos também que essa questão da instauração da guerra, todas as suas consequências, praticamente a guerra, a fome, a peste e a morte, mesmo que a guerra venha a ter um fim, venha a ter um controle, ou venha a ter algum praticamente acordo, nós sabemos que esta situação praticamente essa situação permanecerá aí por um longo tempo. Sem falarmos se realmente houver usos de armas nucleares, bombas atômicas, bombas de hidrogênios, né? Praticamente armas químicas, em que ficará isso por um bom tempo na superfície da Terra. E aqueles que não morreram durante as guerras, as atividades belicosas, as atividades do armistício, obviamente morrerão por consequência de outras situações, né? A radiação, né? O efeito de gases tóxicos, praticamente essas coisas então trarão também morte pós-guerra. Nós vemos até hoje no Japão crianças que nascem sem cérebros, crianças que nascem sem olhos, crianças que nascem deformadas e tornam a repetir, não tem como evitar. Jesus, né, disse, e a Bíblia também atestou, que o preço do pecado é a morte. Isso implica em morte física e morte espiritual.
E Jesus disse: não temais aquele que mata o corpo, mas antes temai aquele que mata o corpo e pode enviar a alma para o inferno. A esse temai. Então nós podemos observar que existe realmente no mundo espiritual ainda o preço pelo pecado, né? Além da nossa morte física, o pecado, o preço do pecado é a morte. Além da morte física, nós podemos ter implicações na vida espiritual, no pós-morte, uma vez que a nossa alma, ela praticamente foi criada para ser imortal. E aí nós vamos ter as implicações das nossas atitudes, das nossas obras praticadas neste, neste, neste corpo material, neste corpo físico, neste tabernáculo de carne temporal, né? Então, obviamente, nós estamos diante de um processo, realmente um processo, não podemos dizer praticamente linear, porque ele se repete, então às vezes se torna cíclico. E nós temos então essas deduções para que tenhamos mais cuidado, tenhamos mais fé em Deus, tenhamos mais piedade em nossos corações, porque, como dizem alguns dicotômicos, o homem é corpo e alma. E existem alguns tricotomistas que dizem que o homem é corpo, alma e espírito, né? Então nós temos uma responsabilidade, uma implicação a partir do momento que nós nascemos nesse mundo, que nós saímos praticamente do seio de nossas mães e nós ganhamos um alento de vida, nós passamos a ter uma grande responsabilidade com as nossas almas. E nós sabemos então que Deus diz, né, que irá destruir todos aqueles que destroem a terra e vivem regaladamente. Deus é contra a vida abundante? Não. Deus é contra a prosperidade? Não. Mas ele diz, na minha obra tudo seja feito com ordem e decência, né? Então nós observamos que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, mas também é um Deus de juízo e de ira. E ele disse que as nações irão experimentar o cálice do furor da sua ira. Então nós sabemos que tudo irá desembocar, né, evidentemente, no Apocalipse. E ele também disse que nós beberemos o vinho do lagar da sua fúria, o vinho do lagar do Senhor. Então, não será o lagar de uva, né, da fruta uva, mas será praticamente um lagar de sangue. Então, nós vamos observar que se desencadearão processos aí que poderão culminar em desgraças, em mortes, em guerras, em todo tipo de obras de trevas e poderão trazer consequências destrutivas à nossa espécie, à nossa sociedade. E o interessante é que isso será determinado por 5, 6 ou 7 líderes mundiais, no máximo 10 líderes mundiais, colocarão o mundo inteiro em destruição. Nós temos aí a personagem de um Barack Obama, que poderá ser um deles, praticamente um Bashar Assad, que também poderá ser um deles. Nós temos aí um mercenário lá, um presidente do Estado de Israel, que também poderá ser um deles. Sempre foi um laranja dos Estados Unidos. Nós temos aí um líder da China, da Coreia do Norte, o líder soviético. Esses homens poderão determinar o futuro mundial. 5 ou 6 homens poderão preservar a nossa nacionalidade histórica ou nos destruir, ou destruir parte de nossa civilização, de nosso habitat, de nosso ecossistema. E nós observamos que também tem conjuntamente com isso, paralelamente a isso, uma profecia bíblica em que diz que Deus permitirá e tirará, não me lembro se será 1/3 ou 2/3 da população da Terra,
e o resto que permanecer será purificado no ouro, no fogo que purifica o ouro e a prata. Por isso que eu disse que após a guerra também, aqueles que morrerem durante a guerra, os que sobreviverem pós Terceira Grande Guerra Mundial, se ela vir a surgir realmente, tomar espaço, que eu creio que sim, então irão também passar por um sofrimento terrível. Talvez isso possa durar uma década, 2 décadas pós-guerra, até que tudo venha à normalidade. Então a Terra poderá virar um verdadeiro caos, um verdadeiro ambiente insalubre, um verdadeiro caos, onde dificilmente se conseguirá um espaço para uma vida plena como nós a temos hoje. Então é bom, bastante bom essas pessoas que estão hoje no poder, Barack Obama, né, e tantos outros aí, como eu citei, pensarem um pouquinho se ainda é que possuem cérebro, possuem consciência, possuem praticamente possuem sensibilidade, possuem maturidade espiritual, possuem raciocínio lógico, possuem equilíbrio para que possamos evitar grande parte dessas destruições que podem tomar lugar na nossa história. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo por aqui, né? E vamos sempre estarmos firmes nas promessas do nosso Salvador e Deus e Rei Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Salvador de nossas almas, único mediador entre Deus e os homens, para que nos guarde de tudo o que vem por aí, de todas as coisas que estão praticamente como um receituário já prescritas e profetizadas nas Escrituras Sagradas. E nós temos duas situações em que nós vemos realmente duas vontades de Deus. Nós temos a vontade moral de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade moral de Deus, nós estamos envolvidos. A vontade moral de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e sejam por ele curados e salvados, né, e sejam por ele salvos. Esta é a vontade moral de Deus, nós estamos envolvidos e fazemos parte. Alguns até falam sobre a questão do monergismo, né, mas não vamos discutir isso agora, e do sinergismo, né? O pelagianismo, o semi-pelagianismo, aquela coisa toda. E nós observamos que a vontade soberana de Deus nós não fazemos parte. De acordo com a vontade soberana de Deus, tudo aquilo que Deus determinou como voz profética, como profecia na sua Bíblia, na sua palavra, na sua santa palavra, na Bíblia Sagrada, queira nós ou não queira, queiramos ou não queiramos, elas irão acontecer. Então nós não temos poder nenhum sobre a vontade soberana de Deus. Nós temos alguma participação sim na vontade moral e temos ainda mesmo assim um livre-arbítrio. Podemos aceitar as coisas de Deus ou rejeitá-las. E ele, como nosso Criador, ele nos permite o livre-arbítrio. Já o cão, o Satanás, né, que não fez, não participou na nossa criação, na nossa formação, e não deveria ter nenhum poder sobre nós, ele não respeita o nosso livre-arbítrio como o nosso Criador, que nos fez e o respeita. Ele arrebenta, né? Ele pula de 4 no peito, ele vem para matar, roubar, destruir, ainda traz ainda suas legiões de demônios para destruir-nos e nos perturbarmos. Então nós sabemos que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu e meu Pai faremos nele morada. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele respeita o nosso livre-arbítrio. O cão não. O cão ele rebenta, ele destrói, mata e rouba. Por isso ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele veio para roubar, ele é ladrão. Se ele veio para matar, ele é homicida, ele é assassino. E se ele veio para destruir, ele é destruidor. E a Bíblia fala e deixa claro, né, a respeito
disso nas escrituras, em que fala sobre Abaddon e Apollyon, que são demônios destruidores que sobem do abismo. E é bom lembrar que essa raiz praticamente esteve impregnada no nome de Napoleão. Napoleão vem da raiz grega, neo, né, dois radicais gregos, neo e Apollyon. Então, Napoleão, a tradução do nome desse conquistador, desse guerreiro, desse praticamente ser que deixou também conquistas e destruições sobre a face da terra. Então, Napoleão vem de dois radicais gregos que significam Neo Apollyon, ou nada mais do que novo destruidor, né? Muito bem, então, nós ficamos por aqui. Até um próximo hangout e um bom início de noite para vocês. Olá, caros ouvintes e caros internautas, um assunto bastante difícil de se tecer, de praticamente abordar, né? Mas algo que alguém tem que fazer. Então nós estamos aí em viés de uma guerra pelo poder e pela conquista das fatias da polis. Algo que talvez a gente não enxergue visivelmente, mas existe todo um aspecto contingente para esta intransigência. Então nós temos visto aí o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar este hangout quando ele disse: eis que o mundo jaz no maligno, né, e o príncipe deste mundo é lançado. Então nós sabemos na mão de quem está isso daqui. Principalmente nós que temos a nossa fé depositada em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, nós temos do nosso lado as profecias bíblicas que regem todo o universo. Mais cedo ou mais tarde, os pés da estátua de Nabucodonosor será destruído por uma pedra não cortada por mãos humanas, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa será a pedra de esquina. E segundo os relatos das profecias de Daniel, o último império, que representa os pés de barro e os pés de bronze, serão destruídos pelo próprio Cristo. Então vai cair capitalismo, vai cair comunismo, vai cair social, vai cair o demônio, vai cair o diabo, e vai permanecer a honra, a glória e o poder de Deus. Não resta dúvida, toda a questão material, física, né, todo o universo está sob o controle de Deus. O homem é simplesmente um marionete, um fantoche. E nós estamos vendo pessoas maléficas se aproveitando de toda essa situação para criar um caos sobre a face da terra. E nós sabemos que a Bíblia também nos adverte que Deus destruirá todos aqueles que destroem a terra, seja âmbito físico, seja âmbito espiritual, seja em âmbito social. Então nós temos aí um poder esquizofrênico, né, psicótico, satânico, pela conquista, sempre pelo poder, né? Então nós temos aí o capitalismo selvagem, nós temos o materialismo exacerbado, nós temos o apetite pelo poder, né? E temos sempre três poderes que têm estado em evidência: o poder político, incorruptos, os maçons, na sua linha de envergadura, e os protestantes, verdadeiros e falsos líderes religiosos. Então estão todos aí mesclados. E praticamente dentro de uma guerra, mas nós temos uma diferença entre uma guerra real, que ocorre em alguns determinados países, com tanque de guerras, com mísseis de alto alcance, com armas químicas, né, com mortes por todos os lados, né, com bombas, etc, etc.
E nós temos, por outro lado, o que acontece por aqui, uma guerra virtual, uma guerra fria. E todos eles dizem que a polis é constituída por potestades, autoridades, legalidades, instituições e poderes no mundo invisível e no mundo espiritual. Então, todos eles estão debaixo de uma potestade. Então, dizem que eles possuem autoridade. E nós observamos que, então, todos eles também lutam por uma certa autonomia, uma certa isonomia, querem de toda forma hegemonia, impunidade e imunidade. Então, isso aí praticamente cerceiam os poderosos, os líderes, né? Os praticamente governantes com suas intenções de domínio e poder, né? E autoridade. E nós observamos, como disse esses dias um padre, né? Eu já não estou mais observando nada, o poder religioso e o poder econômico. Salvo quando esses poderes são honestos e são simétricos, então nós podemos ter algum certo recôndito, algum certo abrigo. Mas quando esses três poderes se tornam corruptos, então nós teremos no poder político líderes corruptos de tamanha envergadura. Poder religioso, a mesma coisa, nós teremos falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E no poder econômico também nós temos os capitalistas selvagens, os fascistas, né, os que dominam o mundo e dominam de uma forma com um cetro de ferro, né? E aí fala o poder do mais forte. Quem tem mais chora menos. E esses homens estão em busca de fama, glória, poder, controle, dinheiro, né? Tudo isso aí. E nós temos então na cidade esses poderes querendo representar alguma fatia da polis de uma forma ou de outra, se imbricando em política ou politicagem, em liberdade de religião ou libertinagem de religião, né? Tudo isso nós temos visto. E esses poderes constituem, então, a Igreja, né, católica, com a sua primazia, os políticos corruptos e nada por rótulo, por denominação, por instituição, por forma, mas por essência, né? Então nós observamos que um padre disse que esses dias em um vídeo que eu estava assistindo, que todo pastor se constitui um papa. Ele quer estar praticamente revestido de autoridade, legalidade, né? Potestade, poder, impunidade e imunidade. Autonomia também, isonomia e hegemonia. Então nós observamos que esta referência desse padre tem o seu fundamento. Nós acabamos então sendo um verdadeiro jogo de manipulação, né? Praticamente, vou dar um exemplo, como se fosse um jogo de damas. A cidade é o tabuleiro, né? O mundo é o tabuleiro. As damas somos nós, né? E os jogadores são os tais que manipulam através do poder político, do poder religioso e do poder econômico. E então nós observamos aí, né? Que tudo isso vem aí então justificar a desigualdade